Olá, pessoal ligado no canal do Jornada Esportiva no YouTube. Este é o segundo episódio da nossa jornada olímpica e eu vou falar dos símbolos olímpicos. O primeiro e mais conhecido são os anéis olímpicos, ou aros olímpicos, ou ainda elos olímpicos. Este símbolo é composto por 5 círculos entrelaçados nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, em um fundo branco. Os anéis olímpicos foram idealizados pelo Barão de Coubertin em 1914 para representar a união dos 5 continentes, sendo o azul representando a Europa, o amarelo representando a Ásia, o preto representando a África, o verde representando a Oceania e o vermelho representando a América. Os anéis olímpicos em fundo branco também é usado na bandeira olímpica. A bandeira olímpica é outro símbolo das Olimpíadas e é hasteada durante a cerimônia de abertura e retirada e entregue ao representante da próxima Olimpíada na cerimônia de encerramento. Outro símbolo olímpico bem conhecido é a chama olímpica e foi resgatada pelo Barão de Coubertin junto com a realização das Olimpíadas. Segundo a mitologia grega, o fogo era sagrado e pertencia aos deuses. Um personagem mitológico, Prometeus, teria roubado o fogo de Zeus e entregue aos mortais. Nas Olimpíadas da Antiguidade, a chama era acesa por sacerdotisas do templo de Hera, em Olímpia. Depois era levada ao estádio olímpico e mantida acesa durante a realização das competições. Nas Olimpíadas modernas, esse ritual foi resgatado a partir das Olimpíadas de Antuérpia, em 1928, e em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, foi criada a tocha olímpica. A chama olímpica continua seguindo os mesmos rituais para ser acesa, os mesmos rituais realizados na antiguidade. O ritual era aquele, realizado pelas sacerdotisas que acendiam a vela. Hoje não existem mais as sacerdotisas, então são atrizes que representam essas sacerdotisas lá no templo de Hera. Elas pegam uma tocha, colocam num espelho côncavo que concentra a luz do sol nessa tocha até que ela se acenda. Então, essa chama é transferida para uma urna ou uma tocha olímpica e é levada até o estádio olímpico. O caminho, que a tocha percorre é definido de acordo com uma programação planejada pelo país sede, que leva em conta características culturais de cada país sede. Também ela é carregada por vários atletas, durante a passagem da tocha olímpica pelo país sede. A tocha também, é assim como outros símbolos, o país sede tem a liberdade de escolher a sua forma, o seu design. Essa que a gente vê, do lado de cá. Essa que a gente vê aqui é o design que vai ser utilizado na Tóquio 2020. A chama olímpica fica acesa durante toda a realização dos jogos, como era na antiguidade. Nas Olimpíadas modernas, a chama olímpica carrega a mensagem de paz e amizade, e nas Olimpíadas antigas era uma homenagem aos deuses. Mais um símbolo olímpico também conhecido são as medalhas. Mas esse é um símbolo foi criado para as Olimpíadas modernas, já que na antiguidade o ganhador das provas recebia uma coroa de louros, como símbolo da sua realização, da sua vitória. A primeira medalha olímpica foi entregue também junto da realização da primeira Olimpíada. O ganhador recebeu a medalha de prata e o vice recebeu a medalha de bronze. A medalha de ouro aos campeões foi introduzida a partir da segunda Olimpíada, em 1900, em Paris. Assim como a tocha olímpica, a medalha também pode ter o seu design próprio, levando em consideração as características culturais do país sede. Mas elas devem seguir alguns critérios em relação a peso, porcentagem dos metais
e também o tamanho dela. E esses critérios são definidos pelo Comitê Olímpico Internacional. O mascote também é outro símbolo olímpico bem conhecido. Ele existe desde as Olimpíadas do México, em 1968, mas o primeiro oficial foi o cãozinho Waldi, nas Olimpíadas de 1972, em Munique, na Alemanha Ocidental. Os mascotes são personagens, geralmente animais, nativos de cada país sede. Na Tóquio 2020, o mascote é esse, que você está vendo aqui. O nome dele é Miraitova, e o nome é uma junção das palavras japonesas que significam futuro e eternidade. E ele também foi inspirado no provérbio: aprenda com o passado e desenvolva novas ideias. O mascote tem mais um significado comercial do que um simbolismo olímpico. Mais um símbolo das Olimpíadas modernas é o hino olímpico. O hino olímpico é uma junção de uma música composta em 1800 pelo grego Spíridon Samaras, com letra do poeta romano Kostis Palamas. O COI adotou o hino olímpico em 1958, mas ele já tinha sido cantado na primeira Olimpíada em Atenas, em 1896. O hino olímpico é cantado na cerimônia de abertura, durante o hasteamento da bandeira olímpica, e na cerimônia de encerramento, enquanto a bandeira é retirada e entregue ao representante da próxima sede. O hino pode ser cantado tanto em grego como no idioma do país sede. No Rio de Janeiro, em 2016, foi cantado em inglês. O lema, as Olimpíadas também têm um lema. O lema oficial é em latim, Citius Altius Fortius, que significa mais rápido, mais alto e mais forte. Mas não é assim muito conhecido. Sua criação é atribuída ao padre Henri Didon, amigo do Barão de Coubertin, em 1894, ou seja, antes da primeira Olimpíada. E foi introduzido nos Jogos de 1924, em Paris. As Olimpíadas têm ainda um lema informal, e esse sim é mais conhecido. Você já deve ter ouvido. O mais importante não é vencer, é participar. O Barão de Coubertin tirou essas palavras do sermão do bispo anglicano da Pensilvânia, Ethelbert Talbot, em 1908, durante os Jogos de Londres. Mais um símbolo olímpico é o juramento dos atletas, e foi criado em 1920 e significa um compromisso, uma promessa solene dos atletas quanto à sua boa conduta durante a realização dos jogos. Já o juramento dos árbitros tem a mesma proposta e foi introduzido nos Jogos de Munique em 1972. Talvez o menos conhecido dos símbolos olímpicos seja a carta olímpica, mas que isso não significa que seja menos importante. A carta olímpica é o conjunto de normas, princípios fundamentais, regras e estatutos para a realização dos jogos e que também ditam as condutas dos atletas fora dos jogos. Enfim, são as diretrizes do olimpismo, né? De como os atletas devem se comportar, devem competir, sempre levando em conta a honestidade. A carta foi escrita à mão pelo Barão de Coubertin em 1899, mas só em 1978 ganhou forma e um nome de carta olímpica. Bom, esses são os principais símbolos olímpicos, né? Os que estão presentes nas cerimônias de abertura, nas cerimônias de encerramento e que as pessoas aí conhecem, né? Tem um pouco mais de conhecimento, né? São aí bastante divulgados, apesar da carta olímpica não ser um desses assim tão divulgados. Se você gostou do episódio de hoje do Jornada Olímpica, deixe o seu like, compartilhe e comente, deixando a sua opinião, a sua dúvida. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho para poder saber quando a gente tem uma transmissão, quando a gente tem um vídeo novo, uma entrevista. E em breve eu volto com mais um episódio da nossa Jornada Olímpica, falando das principais modalidades presentes nos Jogos Olímpicos.
Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nos acompanhando, que nos acompanham, né, nas nossas transmissões, nas nossas entrevistas, nos vídeos que a gente posta aqui. Quero agradecer a você que está aí nos acompanhando. Um grande abraço e até o próximo episódio.